Essa palavra, linguagem espiritual, ela é uma lição para nosso ministério. Deus está nos ensinando a falar. Deus está nos ensinando segredos de intercessão, de oração, de relacionamento com Deus. Então não é apenas uma ministração, queridos. Não é apenas uma ministração. É uma capacitação, uma formação, uma estruturação espiritual na tua vida, para que você opere através daquilo que é revelado para você. Amém? Então, você tem que ter interesse nessa palavra. Não é só depois, bispo, fiz um resumo. Não, não é resumo. Você tem que ter um entendimento daquela palavra e reproduzi-la através das suas atitudes. Amém, queridos? Quem está disposto a praticar o que vai receber hoje? Então, anote cada detalhe, porque nem tudo dá para colocar no slide, vou falar muitas coisas. Anote, porque isto tem a ver com o nosso ministério, isso tem a ver com a nossa prática, com a nossa atitude, com a nossa oração, com a nossa intercessão, e é muito importante para você entender e discernir o que Deus quer falar a partir de agora. Amém, queridos? Então, vamos lá. A palavra base, e ela é chave, é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tendo, porém... Espírito de fé. Só que esse espírito de fé, preste atenção, está escrito com letra minúscula. Está escrito com letra minúscula. Então não é o Espírito Santo, é o teu espírito. Comece a aprender. Deus está falando com o teu espírito. Então você tem que ter um espírito de fé. Bispo, ninguém tinha me falado isso até hoje. Você tem que ter um espírito de fé. Então vamos lá ler. Agora você vai entender a leitura. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também. Fala, nós cremos, por isso também falamos. Está claro isso, queridos? Amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, justo, santo, fiel, maravilhoso, Emanuel, Deus presente, aqui o Senhor está, meu Pai, para através da minha vida, como instrumento do Senhor, falar a cada um que aqui está, e aqueles que estão recebendo essa transmissão, Senhor, que o Senhor tenha plena e total liberdade, que o Senhor manifeste a tua plena autoridade, Pai, trazendo, Senhor, através desta palavra, sinais e maravilhas, Pai, edificando, Pai, a fé dos teus filhos em amor, e que eles possam crescer, meu Pai, como um espírito da fé, e viver experiências que jamais imaginaram em sua vida a partir de hoje, Pai. Esta palavra é tua, esta verdade é tua, Pai. Tudo que aqui está sendo manifesto é totalmente teu, está no teu controle, meu Pai. Por isso eu me submeto completamente a ti, que o Senhor me use, Pai, na tua plenitude e faça prevalecer a tua santa vontade, e com poder e maravilhas nós vamos viver a dimensão desta palavra para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode sentar. Então vamos lá. Eu vou ler e vou explicar para você. Preste muita atenção. Nós temos que deixar de ser infantis. O pastor Daniel deu uma aula nessa terça-feira agora. Aula não, foi um treinamento para o pessoal de... Quem está fazendo treinamento de intercessão aqui? Levante a mão. Vocês lembram que o pastor Daniel colocou um desenho lá, que tinha uma criancinha, que tinha um jovenzinho e que tinha uma pessoa mais crescidinha? Então é isso que Deus está falando aqui. Então nós devemos deixar de ser superficiais no conhecimento e prática de ações de linguagem espiritual. Então, quando uma criança, ela nasce e ela começa a falar, as palavras saem tortas, as palavras saem completamente fora de forma, né? É dadá, mamá, né? Má. Então, são palavras que ela está tentando formar um vocabulário. Só que, pela infantilidade, pela inocência,
ela não conseguiu maturidade ainda para isso. Então muitas pessoas, elas estão orando, estou intercedendo, só que não percebem quão infantis, superficiais são na sua manifestação, naquilo que é a sua relação com Deus. E eu quero que você, cada um de vocês, você que está assistindo também, você possa, a partir de hoje, investir na tua capacidade de relação com Deus. É preciso desejar esse crescimento e essa maturidade, para que você possa refletir, através dessa relação, aquilo que é o poder de Deus na tua vida e através da tua vida. Amém? Então, através do versículo que nós acabamos de ler, nós podemos notar que quando temos o espírito da fé, nós falamos. Preste atenção, quando nós temos o espírito da fé, nós falamos. Isso parece óbvio, mas não é. E isso significa que a fé é uma linguagem importantíssima a se aprender e praticar. Então, precisa aprender a falar a linguagem da fé, e não a linguagem da minha carne, da minha consciência, da minha condição natural de ser. Existem duas linguagens. Na vigília passada, nós falamos de uma linguagem espiritual, que é exatamente falar em línguas, ou se comunicar em línguas, porque aquele que fala em línguas fala com Deus. Agora Deus quer falar a prática da palavra que produz resultados. A palavra que traz resultados. Então, assim é a fé. Um idioma, a linguagem do reino de Deus. Então, fé é um idioma. Fé é uma linguagem do reino de Deus. E a partir de hoje, valorize a fé como algo mais importante da tua vida cristã. Porque a linguagem sobrenatural de oração, que é uma ferramenta do Espírito de Deus para realizar em nós a sua obra. Então, a fé é uma linguagem sobrenatural de oração. Repita comigo. A fé é uma linguagem sobrenatural de oração. Amém? Está claro isso? Que é uma ferramenta do Espírito. Então, ela é usada pelo Espírito Santo para que nós realizamos a obra de Deus na terra. Amém? Então, queridos, presta atenção. A língua da fé, a linguagem da fé, ela representa a expressão da maturidade espiritual de cada cristão, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo fala, eu queria falar com vocês de forma espiritual, mas não pude. Então, Paulo está falando, existe uma linguagem espiritual. Isso é uma linguagem de comunicação que não é apenas uma expressão normal, sentimental, apenas uma expressão natural. É uma expressão de poder que Deus quer dar para cada um de nós. Amém? Fala, o poder de Deus vai fluir pela minha boca. Esta é a linguagem espiritual, é a linguagem de poder. Você fala, causa impacto e traz grandes transformações no mundo espiritual. Amém? Então, precisamos ser maduros na nossa comunicação espiritual, utilizando a linguagem correta, que agrada a Deus e nos coloca na dimensão dos seus propósitos. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem ou mulher adulta, desisti das coisas próprias de menino. Então Deus está falando para você, comece a investir com mais veemência, com mais dedicação, naquilo que representa a tua apuração espiritual. Você precisa crescer como ser espiritual, crescer como um instrumento de Deus nessa terra, porque o teu ser espiritual é o único que se conecta com Deus e vai trazer o que Deus tem para a terra. Amém? Fala, o meu espírito tem conexão com o Espírito Santo. E através do meu espírito, o Espírito Santo vai produzir proezas nessa terra. Amém, queridos? Então, o teu espírito é um canal para o Espírito Santo. Características, então já que a gente está falando de fé, vamos falar um pouquinho de fé. Olha que fé que essa criança tem. Ela está abraçando um leão. É corajosa ou não é? Precisa de fé ou não precisa?
Quem daria um abraço desse? Olha os dentes do leão ali, Cris. Só aqueles dentes lá já assustaria muito. Então, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, nós podemos perceber que a fé é convicção. Convicção é certeza. Significa que não tem dúvida nenhuma. Então, nós vamos aprender a corrigir os nossos focos, a corrigir o nosso entendimento quando nós tratamos de coisas espirituais. Porque às vezes nós falamos as coisas, ou profetizamos, ou até oramos, de forma muito imatura. Por exemplo, a pessoa está doente. Senhor, eu declaro sobre esta vida a tua cura, eu sei que o Senhor há de curá-la, pelas tuas pisaduras ela será. Eu estou orando, queridos, apenas repetindo uma palavra. Eu estou orando apenas fazendo uma reza. Eu estou orando, mas eu não creio naquela cura. Eu não me apropriei do poder de cura. Eu apenas estou orando. E nós não podemos, como intercessores, sermos oradores. Fala, eu não fui levantado como intercessor para ser um orador, mas sim um instrumento para manifestar o poder de Deus nesta terra. Está entendendo o seu chamado? Está entendendo o propósito de Deus para a tua vida? Deus chamou para você realizar milagres sobrenaturais nessa terra. Então, para isso é preciso uma linguagem. É preciso aprender a fluir no Espírito o poder de Deus. Amém? Então, a fé é a expressão do que se passa no coração de uma pessoa em relação à sua expectativa no mundo espiritual. Então, fé, queridos, é uma coisa muito complexa, mas muito importante no mundo espiritual, porque ela revela o teu coração. Fala, a minha fé revela o meu coração. Amém? Quem tem bastante fé aí? Quem tem fé demais aí? Quem tem fé de menos? Trata-se de uma forma de linguagem que produzirá grandes efeitos nesta terra, pois conecta o mundo espiritual ao natural. A tua fé é a linguagem de liga, é a linguagem que demonstra, é a linguagem que manifesta que eu posso ter uma fé natural, sentimental, onde eu não passo desse 3D, desse 4D, mas eu posso ter uma fé sobrenatural, que eu vou para o 5D, eu vou para a quinta dimensão. Então, Hebreus 11:3, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus usou a palavra para criar. Deus usou a palavra para trazer a luz. Deus usou a palavra para montar todo o universo. Há poder na palavra de Deus. E Jesus é a palavra. Você não entendeu ainda? Então, através da palavra, o visível vem à existência. E a palavra só foi usada só na época do Gênesis. A palavra está viva. A palavra é poderosa. E ela está latente. A palavra está latente. A mesma palavra que criou, ela está hoje aonde? No teu coração. A fé, como manifestações do poder de Deus. Todos os cristãos, isso é por minha conta, têm o dom da fé da salvação. Lá em Efésios capítulo 2, todo mundo conhece de cor e salteado, né? Você que já está com o zoinho desse tamanhinho, é que vai fechando o zoinho, vai virando japonês, né? E aí a pessoa começa a pender. É que a cabeça fica pesada. E ela vai se acomodando. Daqui a pouco, qualquer barulho estranho não é ronco. Então, fica em pé, oxente. É simples, né? Vai interceder, pronto. Não vai dormir. Então, Deus nos dá o dom da fé da salvação. Também existe a fé como fruto do Espírito.
Mas existe algo que se chama o dom da fé. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e diante. Como manifestação do poder de Deus, pois a palavra do Senhor nos afirma, tudo é possível para aquele que... Essa palavra, Cristo, não pode ser apenas um versículo da tua Bíblia. Não é um versículo da tua Bíblia, é uma condição sobre a tua vida. Você como cristão, se tem esta verdade na tua vida, ou melhor, faça desse versículo uma verdade para você. Isso tem que começar a te incomodar, falar, peraí, se a palavra fala isso, por que eu não vivo isso? Esse questionamento vai te fazer buscar a Deus e Ele vai te explicar o porquê. E aí você vai se corrigir e vai começar a viver. Tudo é possível para aquele que crê. Olha o exemplo aqui, Cristo. Nós vemos Daniel na cova de leões. É possível ele estar ali, no meio dos leões? Impossível manter-se vivo. Mas a fé que ele tinha, a confiança em Deus foi tanta que ele permaneceu firme e Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Então, tudo é possível. Comece a entender, ele fala, tudo é possível. Fala de novo. Até acreditar em Deus. Por que você baixou a voz? Porque se essa palavra não é verdadeira para você, é porque você não acredita em Deus. Você não entendeu, né? Quando eu creio em Deus, tudo é possível. Está entendendo a dimensão, queridos? O que está faltando é fé. O que está faltando é fé. Ok? Continuando. Então, Cristo é o autor da nossa fé. Então, a tua fé foi criada por Deus e Ele é o consumador da nossa fé. Então, Ele usa, Ele se alimenta, Ele recebe o que você dá como fé. Então, Ele gera e quer receber. Você está entregando? Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, a tua fé agrada a Deus, tua fé é usada por Deus, a tua fé, ela é poderosa, porque ela estabelece um link de Deus com você. Então, Jesus Cristo é o que gera a fé e se alimenta da nossa fé, pois ela é o elemento de aliança entre o cristão e Cristo. Então, a fé, porque, vamos parar para entender, Cristo? Existe uma coisa chamada crença. A pessoa crê. Uma coisa é o crente, outra coisa é o cristão. Qual a diferença entre o crente e o cristão? O crente crê em qualquer coisa. Ele cria um Deus para ele, e ele crê naquele Deus. O cristão crê em Cristo. E, portanto, a fé, ela direciona quem é o teu Deus. E quando você tem um Deus que você confia nele, você passa a depender dele e viver dele. Ok? Está entendendo, queridos? Estou falando coisas simples, mas complexas. Para que se alcance o nível do espírito da fé, quer dizer, o teu espírito passe a demonstrar a fé necessária, o teu espírito é chamado de espírito da fé, é preciso entender que Deus nos dá uma porção de fé no nosso novo nascimento. Todos recebem essa mesma porção, está lá em Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Fala, eu recebi uma porção de fé. Cada um de vocês tem uma porção de fé. Receberam e ela foi a mesma, todos receberam a mesma porção. Mas qual a diferença? O que importa isso? Aqui, ó. A diferença está naquele que investe no crescimento desta fé. E esse crescimento somente pode ser realizado através da leitura continuada e da audição da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra, Romanos 10, 17. Primeira lição. Não ore pedindo para Deus aumentar a sua fé. Senhor, como Jairo, aumenta a minha fé. Não adianta, pode se desgastar de orar. Deus não vai aumentar. Tem uma Bíblia aí para você, vai ler.
Seu mole. Está entendendo isso, queridos? Se você não investir, tem gente dormindo. Se você não investir, deixa eu ficar desse lado aqui, que aqui não tem ninguém. Senão eu vou ficar com raiva. Se você não investir na tua fé, melhor, na leitura bíblica, no aprendizado bíblico, no aprofundamento bíblico, a tua fé vai ser sempre rasinha da Silva. Ai, bispo, então é por isso que o senhor manda a gente ler, e estudar, e fazer resumo, e um monte de coisa. Então, há uma razão para nós, como cristãos, buscarmos por livre e espontânea vontade o mergulhar na palavra, não apenas nos tornozelos, ou nos joelhos, ou nos lombos, mas mergulhar no conhecimento, se aprofundar no conhecimento, porque é Ele que vai me dar o aumento da minha fé, e a fé é que vai me fazer conectar com Deus. Amém? É muito importante que você está recebendo. Se você não quiser, a tua fé ela existe, vai ser uma fé rasa sempre. A fé dos tornozelos, a água nos tornozelos, sempre. Né? Tudo vai ser difícil, tudo vai ser complicado, tudo vai ser explicado. Bispo, deixa eu explicar, porque as pessoas explicam, por que não vem para a vigília? Eu acho absurdo isso. Né? Absurdo, a pessoa explica, porque o inimigo colocou um pensamento nela, ela acatou e acabou, não vem para a vigília. Amém? Mas, glória a Deus por vocês, que já estão numa fé superior e já estão aqui. Agora é importante falar, meu Deus, eu preciso crescer na fé. Fala, eu preciso crescer na fé. Isso depende totalmente de mim. Amém? Então, se você dormia, não durma mais. Leia a Bíblia. Então, não adianta orar para Deus aumentar a sua fé. Olha, Senhor, pelo amor de Deus, aumenta a minha fé. Vai ficar orando sempre, vai ficar velhinho da Silva. O que aumenta a fé é o tempo de leitura e audição da palavra de Deus. Quanto mais lê, quanto mais estuda, quanto mais se aprende, mais a fé é aumentada. E isso agrada a Deus. É desejo de Deus. Pois a forma de Jesus mensurar as pessoas nunca foi pelo amor ou pela riqueza, pela beleza de cada um, mas sempre Jesus mencionava o tamanho da fé que eles tinham. Não é muito estranho isso? Mateus 14:31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé. Outro exemplo, Mateus 15:28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. As mulheres aqui já estão se sentindo, né? Está vendo o comparamento entre homem e mulher? Homem pequeno, eu sou grande. Pense nisso com relação à sua vida. Como Deus te enxerga? Ai, bispo, eu tenho muita fé. Inclusive, bem, deixa eu ia falar uma besteira agora. O que não é fé? Agora, você vai aprender. Primeiro precisa classificar bem. O que não é fé? Fé não é esperança. Né? Você acredita que a sua filha vai passar no vestibular? Você acredita que você vai ser promovido? Você acredita que Jesus vai voltar? Isto não é fé, é esperança. Amém? Não tem nada a ver com fé, é você esperar. Esperança é uma fé emocional. A Bíblia nos relata que é bem clara essa diferença. Isso é bíblico, queridos, não é explicação humana. Amém? A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Pedro 1:21, que nós devemos, né, Deus nos deu para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ok, queridos? Então, se a Bíblia separa, é porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas distintas, coisas separadas, coisas que têm que ser tratado com muita consciência. Então, é por isso que você tem que se aprofundar na palavra. Porque a palavra tem muitos detalhes, muitas nuances. Você viu hoje pelas orações, se você percebeu a oração do perdão, se você percebeu a oração da família, as nuances da palavra, os detalhes pequenininhos, o que é Esther apresentando, né, Mordecai, tudo tem um segredo. E Deus quer que você possa perceber, captar, ter facilidade de entendimento dos segredos da Bíblia, porque aí você conhece o mundo espiritual, que é a tua casa, que é o teu ambiente,
Deus está formando o teu ambiente. Deus está dando uma consciência espiritual do lugar que você já é morador. Fala, eu sou cidadão dos céus. Só que você está tropeçando em tudo que é coisa do céu. Não vi essa caixa. Não vi esse púlpito. Mas estava tudo na Bíblia. A Bíblia te dá um mapa do mundo espiritual. Se você ler, se você estudar, se você se aprofundar, aí você vai conhecer bem o mundo espiritual. Amém? Portanto, não podemos confundir fé com esperança, mesmo que os dois sinalizem para crer. Fé também não é um sentimento. Preste atenção, queridos. Abraão foi o pai da fé, ok, queridos? E aqui ele estava matando o seu filho. Então, peraí, se ele é o pai da fé e estava matando o filho, não tem a ver com sentimento. Está claro isso, queridos? Porque esse é o sentimento de pai, ele tinha. Ele amava o filho. Então, por sentimento, ele não mataria. Mas por fé, ele mataria. Então, fé e sentimento são coisas distintas. Não tem nada a ver uma com a outra. Há pessoas que imaginam que fé é um sentimento e falam, não tem sentimento. Mas não tem nada a ver. Amém? Sentimento é ira, paixão. Sentimento é uma coisa que vai e volta. Fé é uma coisa constante e certeira. Fé também não é dar passo no escuro. Pela fé eu vou dar um passo que você vai cair. Não existe escuridade na fé. Fé é esclarecimento, é entendimento. Isto é fé. Você enxerga espiritualmente a realidade. Ok? Então, fé exige conhecimento, verdade absoluta. Romanos 10:17. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É errado dizer que a fé é andar às cegas ou um passo no escuro. A pregação nos mostra Cristo e nos faz conhecer o mundo espiritual. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aplico à palavra, mais eu conheço o mundo espiritual e não sou enganado pelos demônios, não sou enganado pelas trapaças desse mundo, não sou enganado por aquilo que representa as falhas das pessoas imaturas. Amém, queridos? Está entendendo? Até aqui está claro? Amém? Deus está falando com você? Está puxando a tua orelha? Bispo, eu fazia cada besteira. Eu falava que eu ia andar, fazer coisa louca sem perceber, achando que estava andando por fé. Não, você estava fazendo coisas bestas. A fé não se move pelo que você acha ou quer que aconteça. Eu quero que esta caixa se transforme num elefante. O eu acho e eu quero não é fé. Amém? Não é porque eu quero alguma coisa que Deus vai fazer, mas porque eu tenho certeza que Ele vai fazer, é que vai acontecer. Aqui é ajuste de foco. Deus está ajustando o teu foco. Então o que eu preciso saber? O que Deus vai fazer. Aí eu vou crer nisso. E não o que eu quero fazer. Não vai funcionar. Entenderam? Então você que acha que vai ganhar aquele garoto, bispo, pela fé, eu vou casar com ele. Xiii. Deus falou? Você perguntou para Deus? Mas eu acho, bispo. Eu sinto, bispo. Sinto muito também. O que é fé, então? Agora que nós vimos que não é fé, vamos aprender o que é fé, ok? É aquilo que eu já vejo espiritualmente. Aqui nós temos Eliseu com Geazi do lado. Geazi estava preocupado com os soldados e Eliseu falou, querido, Senhor, abre os olhos dele. Quando Deus abriu os olhos daquele jovem, ele viu um monte de anjos que estavam ao lado de Eliseu com carros de fogo e cavalos. Amém? Então é importante, aquele que tem fé, ele tem uma visão diferenciada, tem segurança, tem estabilidade e tem vitória no que faz. Porque ele sabe como funciona o mundo espiritual. Preste atenção, queridos. Nós aprendemos o mês passado sobre a oração em língua estranha. Esse mês estou falando sobre fé, que é outra linguagem espiritual. O mês que vem nós vamos falar agora o contrário, sobre leitura espiritual. Você aprendeu a falar? Agora você vai aprender a ler. Como se lê o mundo espiritual. Então Deus está te ensinando. Você quer aprender? Amém? Então se dedique e não falte na vigília. Então,
Fé é a possibilidade de andar no meio do impossível. 2 Coríntios 5,7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então não adianta tentar estabelecer um propósito por aquilo que é uma meta, uma métrica, um alvo apenas visível. Fé é além. Fé ultrapassa essa condição. Você tem que aprender a enxergar pelo invisível, que aí Deus vai te dar. Fé é uma linguagem sobrenatural que me conecta ao Deus que eu creio e me permite comunicar com Ele as minhas verdades e demonstrar as verdades que eu percebi e entendi desse Deus. Amém? Então, Deus tem verdades que vai acontecer, que vai se manifestar, que vai ser realizado. Quando você se conecta a essa verdade, você passa a acreditar nela e ligar ela com você. E isso, então a verdade de Deus passa a ser verdade para você. Fala, o que eu preciso é transferir a verdade de Deus para o meu coração. E o que sair da minha boca vai ser verdade. A boca fala? Então é simples. É só encher o coração de verdade. E o que é verdade? É a palavra. Fé é a expressão de uma relação divina que exige esforço, entrega, dedicação e um preço a pagar. Olha o que você está fazendo aqui. Você está na vigília. Você que não estão dormindo, vocês estão na vigília. Fé é a capacidade de enxergar claramente o reino de Deus e o mundo espiritual. Tudo que eu coloco em highlight é porque é muito importante isso. Fé, repita comigo, fala. Fé é a capacidade de enxergar claramente o reino de Deus e o mundo espiritual. Esta é a condição que Deus quer dar aos seus filhos. Deus não é para você ser apenas um assistente de igreja, aquele que vai para a igreja, assiste um culto e volta. Não, Deus está reformando você, Deus está trabalhando a tua vida para te levar a uma nova dimensão do ser, para que o teu ser espiritual desaponte, desponte e possa realmente se manifestar nessa terra de forma diferenciada. Amém, queridos? É muito sério. Ter fé é ser convicto. Olha aquele arqueiro. Ele é tão convicto que acertou 3 flechas no mesmo centro. Isso é convicção. Não tem erro. O que eu fizer, pela fé, vai dar certo. É 100% de acerto. Não tem uma vírgula menos. Amém? Então a Bíblia nos chama a atenção de que a fé é a certeza, olha, certeza das coisas que espera e a convicção de coisas que eu não vejo, que não existem, né? Portanto, eu ainda não vejo, mas já acredito. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, como? Com inteira certeza de fé. Então o Senhor leva a um nível superior das tuas convicções. A fé verdadeira, não tem dúvida, é uma coisa que te toma, ela te leva ela passa a ser um norte na tua vida, uma condução na tua vida, que você não tem controle. Você está apanhando, as coisas estão difíceis, parece que tudo joga contra, mas você vai naquela direção, você continua firme, você não desiste, e no fim você alcança a promessa. Fé é certeza, fé é objetividade, fé é convicção, já deu certo. Então não é que vai dar certo, então não tem futuro, é presente. Fala, já deu certo. E o que deu certo na tua vida? Aí todo mundo cala. Portanto, a verdadeira definição de fé é acreditar no impossível, no improvável, no inadmissível. Vocês viram o Bispo Sônia aí, né? Olha a Bispo Sônia falando com a gente. Fé é acreditar no impossível, no improvável e no inadmissível. Era impossível, cai o IM, fica possível. Amém? E isso somente é possível porque nós conhecemos o Deus do impossível. Marcos 10, 27. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, se para Deus são possíveis, por que para você não é? Aí que está a mudança de convicções. Aí que está a mudança de parâmetros. Se o meu Deus é o Deus do impossível, e Ele fala que tudo é possível para mim, opa, tem um gap, tem
alguma coisa que não está batendo. E é isso que você tem que entrar em conflito com você mesmo. Tem que começar a questionar os teus valores e as tuas convicções. Está baseado no quê? Na incredulidade ou está baseado nas verdades de Deus? A fé é a convicção de que eu já alcancei e consegui o que Deus disse em sua palavra. Amém? Então, toda vez que você se apropria do que a palavra de Deus estabeleceu como promessa, você deixa simplesmente de estar usando a sua crença e passa a usar a sua fé. Então, queridos, acho que você ainda está viajando um pouquinho, mas deixa eu explicar para você. O que é fé? Apareceu um caroço na tua perna. Aí você vai falar, olha, apareceu um caroço. Ora, para eu ser curada. Então, você sempre está jogando para o futuro. Eu ser curada, eu vou ver a cura, eu vou... A fé não é isso. A fé não é pedir oração para ser curada. A fé é já se sentir curada. E aí o teu corpo reage conforme a tua fé. O teu corpo obedece às tuas palavras. Então não postergue o teu milagre. Não prorrogue aquilo que Deus já fez. Porque depende de você. É crer que a palavra e a oportunidade são de Deus. E isso é suficiente para fazer a pessoa andar em uma direção que tenha a certeza que foi Deus que a colocou em seu coração. Então, quando Deus tem liberdade de operar em nós o querer, eu não vou discutir, nem vou questionar, eu vou apenas acreditar. Só para vocês terem ideia, vou falar rapidinho, queridos. A questão de uns 7 anos atrás, eu comecei a tossir que nem doido, e a coisa piorou, e eu fui no médico, né? Quando o médico tirou a xerox do meu pulmão, ele voltou pálido. O médico voltou pálido. Falou, você está mal. Falei, mas o que eu tenho? Pneumonia dupla. Falei, mas o que é isso? Olha a ignorância. Mas o que é isso? Ele mostrou a chapa, estava toda branca, queridos. Não tinha nenhum ponto preto, todo branco. Os 2 pulmões estavam tomadinhos da Silva. Falei, tá bom. Falei, tem algum xarope, algum remédio? Falou, não, você vai ficar internado agora. E já me colocou para internar. Falei, mas tem que pegar no outro dia. Não, você vai ficar internado. Aí no domingo fizeram uma série de exames, né, no meu corpo. Quando foi umas 5 horas da tarde, estava no quarto, né, do hospital, aí o médico veio com um diagnóstico, um papel escrito. E falou, o médico vinha às 5 horas da tarde, é porque a coisa é grave. Falou, eu vim pessoalmente te avisar, porque a situação é grave. Você tem 15 dias de vida. Peraí, o teu espanto me assustou agora. Não bateu. Ele falou, uau! Não bateu o teu espanto. Você percebeu que é falta de fé, queridos? Vocês entenderam isso agora? Demonstração clara. Peraí, eu não sou um fantasma. Está claro isso aqui? Eu falei 7 anos atrás. Quando aquele médico falou isso, queridos, ele ainda deu uma boa notícia. Falou, nós já estamos vendo, vamos pegar todos os remédios que tem para pneumonia, vamos fazer uma bomba, misturar todos e vamos te dar. Quem sabe se você consegue resistir 30 dias? Falei, uau, vou dar testemunho na igreja. Em vez de morrer com 15, vou morrer com 30 dias. Que vitória! Vocês perceberam o milagre? Demais, né? Eu fiquei muito feliz. Queridos, a forma que eu estou contando para vocês é a forma que eu encarei a notícia que eu recebi. Com total leveza. E eu falei, médico, essa é a tua opinião. Eu tenho um Deus que determina a minha vida. Ele ficou nervoso, foi embora, levou até o papel. Eu fui dormir em paz. Dormi, olha, eu ronquei aquele domingo para segunda. Não estava nem aí. Estava preocupado no outro dia em receber visita no hospital. E todo mundo que ia me visitar, eu estava sentado na cama. Eu não ficava deitado, porque eu não era doente.
Você percebeu? Eu não era doente. Estava tossindo que nem doido. Né? A pessoa, mas você não está doente? Eu falei, eu não acredito. Me falaram que eu estou, mas não acredito. E eu não tinha consciência de fé. Mas era uma convicção no meu coração. Resumo, quarta-feira, eu pedi mandei um recadinho para o apóstolo orar por mim. Ele estava orando no programa dele, e eu estava de joelhos, em frente àquela televisão, com a mão na televisão. Enquanto ele estava orando, eu estava tomando posse. Quinta-feira, o médico foi fazer o exame, se assustou, fez mais uma outra batelada de exames, 5 horas da tarde, recebeu o recado. Seu pulmão não tem mais nada, vai para casa que você está ocupando espaço aqui. Não somatizei o golpe. Não acreditei aquela notícia uma verdade para mim. E era uma sentença de morte, foi decretado, tinha um decreto, tinha um papel, com testes, com análises, com uma série de valores. Mas aquilo não significava nada para mim. Está entendendo o que é fé? Ela vai contra as evidências. Ela vai contra aquilo que é fato, natural, mas não é espiritual. Porque o espiritual depende da tua concordância. Quem liga é você. Quem concorda é você. Fé é concordância. Você acreditou naquele diagnóstico, você acreditou na tua situação financeira, você acreditou na tua derrota, pum, ligou. Ela ligou, porque você deu crédito. Isso é fé. Fé é acreditar a situação, uma condição espiritual e real. Então pense nisso, que Deus está ministrando no teu coração e que isso tem implicação na tua vida. Amém? Fé é a condição para o relacionamento íntimo com Deus. Olha que lindo, queridos. It's beautiful. Hebreus 11:6. De fato, sem fé, preste atenção na palavra, é impossível. Não é que não pode, não é que não dá, não. Sem fé em Deus, não tem como você se relacionar com Ele. Então quem não tem fé, e como é que se sabe que a pessoa não tem fé? Porque ela só tem problema. Olha pelo meu problema, aí já tem 2, né? Porque ela carrega problemas. Porque ela carrega dificuldades. Não estou falando das pessoas que... Tem pessoas que a situação veio, mas tem pessoas que ela carrega. Eu conheço um monte. Você olha para a pessoa, né, dá bom dia, ela explica. Não, deixa eu explicar, bispo, por que eu não vou? Por que você não consegue contar comigo na marcha para Jesus? Porque eu estou mal, porque eu estou sofrendo, sou corintiano, está vendo o que aconteceu? Quer dizer, a pessoa, ela assume a situação, até veste a camisa. Ela recebe aquela situação com verdade para ela, dançou. Vai ser sempre doente, vai ser sempre fracassada, vai ser sempre problemática, porque ela creu naquilo. Então, sem fé em Deus, não tem como agradá-lo, não tem como se relacionar com Ele, não tem como chegar a Ele. É impossível, guarde essa palavra, é impossível. Amém? Assim, a fé nos coloca na intimidade do Senhor. Salmo 37:4. Amém? Melhor, Salmo 37:4 não, daí do anjo. Salmo 25:14. Então é importante você entender isso. Fé é um ambiente que você agrada a Deus. É um ambiente que você tem intimidade com Deus. Quem quer ter intimidade com Deus aqui? Levante a mão. Fala, eu preciso crescer na minha fé. E quanto mais você estuda, quanto mais se aplica, quanto mais você se aprofunda, mais Deus tem intimidade. Aí Ele vai falar com você de noite, Ele vai te abraçar, vai te dar revelações, você vai começar a viver, meu Deus, olha, eu estou enxergando tal situação, olha, Deus me deu aquela revelação, estou discernindo o Espírito. Sim, porque agora Deus está operando através de você. Porque vocês dois têm uma sintonia, vocês dois têm uma afinidade, vocês dois têm uma conexão. Porque você tem fé nele. Amém?
Entendeu a importância da fé, queridos? É muito sério. Fé é um portal espiritual. A porta, né? Cadê? Tem a campineira lá em cima? É porta, né? Então tem 3 R's. Lá em Campinas tem 3 R's ali. A porta leva para um novo ambiente. O portal leva para uma nova dimensão. Então fé é um portal. Quando você entra com fé, você já está no mundo espiritual. Você sai do natural. Então, quem tem fé, quer dizer, é louco. Para o mundo é louco. Para o mundo é pirado. O apóstolo falou, nós vamos ter um canal de TV. Não, mas como? Você tem agora só, né, uma rádio comunitária? Não. E tem a TV, tem a rádio, tem não sei quantos transmissores, acho que 18 transmissores. Quer dizer, então, meu Deus, né, acho que são 8. Quantas coisas aconteceram pela fé do apóstolo? E a fé é a única coisa que você deve imitar de alguém. Deseje imitar sempre e somente a fé, mais nada. Vai imitar roupa. Outra coisa, quais são os inimigos então da nossa fé? Agora que eu aprendi que a fé, ela é importante, Mateus 14, 28 diz, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Leia comigo agora. Reparando, porém, teve o quê? Medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse o quê? Cabeçudo. Homem de pequena fé, por que você parou na metade? Né? Às vezes, queridos, tem pessoas que começou o curso de coordenação. E foi, estudou. Tá, chegou na hora da prova, naufragou. Dá para entender? Naufragou, não foi fazer. Entrou em crise existencial. Homem de pequena fé, por que você duvidou, oxente? Oxente, por que você duvidou? Por que você parou na metade? Por que você não deu mais um passo? Por que você não avançou? Por que você não continuou crendo? Deus está falando com você? Né? Olha a tua vida financeira, olha a tua vida profissional, olha a tua vida sentimental. Bispo, eu guardo até hoje a foto do meu primeiro namorado. Já tive 400, mas aquele primeiro foi demais, bispo. E até hoje eu lembro dele, aquele cabeçudo, dentuço, fedorento. Mas era tão bom estar com ele, bispo. Faltou alguma coisa. Que não seria foto, mas seria a pessoa mesmo, né? E hoje só guarda a foto, porque faltou fé. É misericórdia, mas é verdade, hein? E você que está dormindo, acorda. Quais são? Olha, aquela foto não é sua não, tá? Eu tirei, mas não foi você, viu? Parece com você, mas não é. O que impede a fé é murmuração. Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesse assim? Ó céu, ó vida, ó azar. Ai, como eu sofro. Em tudo dai graças. Murmurar é hábito venenoso. Pessoas que sempre estão reclamando, murmurando, pensamentos negativos, contabilizando derrotas seguidas, isto impede a fé. Porque é uma declaração de eu não confio em Deus. Quem murmura está declarando no mundo espiritual, eu não confio em Deus. Está claro isso, queridos? É o antônimo da fé. Falta de paciência, também aquela foto lá. Hebreus 10, 36. Com efeito, tens necessidade de quê? Perseverança, longanimidade, paciência. Amém, mulheres? Como, bispo? O que você falou? Bem paciente, né? Está me acusando?
Fala, Jeová. Pessoas que desanimam na primeira situação, no primeiro não. Pressa e promessa não combinam. O bom fruto é o fruto maduro, tudo tem um tempo certo. Deus quer te dar na hora que estiver pronto para colher. Tudo tem seu tempo certo. Aprende a confiar em Deus. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Está claro isso, queridos? E o terceiro, que é o mais evidente, que é o antônimo da fé, é a dúvida. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Queridos, vamos parar aqui e vamos entender uma coisa. Isso tem a ver com a tua oração. Isso tem a ver com a tua intercessão. Porque se a tua oração, intercessão não for carregada com fé, o que você está fazendo não tem efeito nenhum. A pessoa está morrendo no hospital. Senhor, eu declaro a cura sobre a vida dela. O que você fez? Que oração é essa? Que sutileza é essa? Que a pessoa está morrendo e você manda, sabe? Eu te abençoo, né? E as pessoas elas começam a se distribuir orações vazias. Quando você pega eu peço para o pessoal sempre fazer oração no grupo. Alguns grupos fazem, os preguiçosos não fazem, né? É barato. O intercessor não gostar de orar, ou o mundo está errado, ou ele está errado, porque não tem oração naquele grupo. E aí a pessoa vai orar pelo grupo. Senhor, abençoa a minha equipe, abençoa o líder da equipe, abençoa. Abençoa é a oração preguiçosa. Eu não estudei a palavra, eu não fui me aprofundar no que é necessário para a equipe, eu não estou orando especificamente, eu apenas estou orando genericamente. Vamos fazer uma oração genérica? Senhor, abençoa o mundo. Vocês perceberam o poder da minha oração? Orei pelo mundo inteiro, pensando o quê? Sou bom, ó gente. E aí? O que você fez com a tua oração? Nada. Abençoa significa nada. Porque eu não me preocupei, não me aprofundei, não honrei a Deus. Porque eu preciso apresentar as minhas demandas de forma coerente para Deus, para que Ele realize o milagre e seja testificado que foi Ele. Amém, queridos? Então, muito cuidado. Então, é que daqui, ó, aquele que duvida, aquele que faz de qualquer jeito, não vai acontecer nada, porque falta fé. E sem fé, na oração, você nunca vai alcançar o coração de Deus. Amém, intercessores? Sem fé na tua oração, você está perdendo tempo. Para viver o milagre, olha que linda essa foto, queridos. Eu sou o Hulk, eu sou o filho de Deus, e aí? Pensando o quê, seu Hulkinho de nada? Então, fé é isso, é convicção. Maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Então não tem Hulk, não tem nada. Tem o Deus que eu sirvo. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele resolve. Convicção. Fala, a partir de hoje, eu vou ser convicto. Vou andar com convicção. E vou demonstrar minha fé, independente dos gigantes que estão na minha frente. Amém? A fé, ela move montanhas. Então, a montanha de problema que você tem, vai ser movida pela fé. Amém, queridos? Então, tem que ser ousado como Jesus. Fé é ousadia. Ir contra o que todo mundo fala. Ter a certeza que você vai dar certo, pois fé é a certeza. Amém, queridos? Está claro o que é fé? Vou perguntar de novo, me assustei agora. Essa convicção de vocês foi muito plausível, muito, né? Está claro o que é fé? Amém. Agora está melhor. Então, vou falar a linguagem da fé. Chegamos no ponto agora. Agora vai começar a vigília. Vamos dar início à nossa vigília. Apenas expliquei o que é fé. Agora você vai entender como comunicar-se pela fé.
Olha que lindo. 2 Coríntios 4,13, vamos voltar lá para o início. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Tem uma razão para isso. Falar, tem uma razão para isso. Nós também cremos, por isso é que também falamos. Linguagem da verdade deve ser expressa pela nossa boca. Linguagem da fé deve ser expressa pela nossa boca. Isto é importante que eu estou falando, queridos. A fé tem que ser falada. Tem que. Não é opção. Se você não falar, esquece. Não adiantou você crer. Não adiantou você pensar. Não adiantou você... Esquece. Se você não falar, você não liga. É necessário tomar posse do que o Senhor já estabeleceu como verdade para a nossa boa vida aqui na terra. E a posse é pela declaração. A fé somente é estabelecida quando declarada. Presta atenção, Romanos 10, de 8 a 10. Porém, o que se diz? A palavra está onde? Aonde? E no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé tem que estar no meu coração e na minha boca. Ok? Se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê com a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui está falando de um item específico, salvação, mas é para tudo. O que você fala está confessando. A tua fala é uma declaração. Fala. Eu declaro com a minha boca. Então, aprenda a declarar corretamente. Porque a tua boca vai testemunhar o que está no teu coração. Está entendendo isso, queridos? Então, por que você está reclamando? Por que você anda chateado? Por que você anda murmurando, abatido? Por que a tua boca denuncia coisas ou declara coisas de derrota, fracasso, peso, angústia, dor, sentimento? Aquele crápula do meu marido, bispo. Você não sabe o quanto eu sofro naquele emprego. Quer dizer, você assumiu que você é sofredora, você assumiu que o teu casamento não presta, você assumiu, esta é a tua verdade. Antena, esta é a tua verdade, saiu da tua boca. Saiu da tua boca, ao sair, mas eu estou explicando, sabe aquela amiga, você conhece a amiga? Eu só falo a verdade. Alguém conhece alguém que só fala a verdade? Você conhece? Ela, na verdade, é um instrumento do diabo. Porque tudo que o diabo coloca na cabeça dela, na cachola, ela vomita pela boca. Qualquer besteira, sai. Porque ela não pesa, não valia e não joga fora o que não presta. Então, cuidado, queridos. O coração crê e a boca fala. A boca confessa, a boca declara, a boca liga. E o que é ligado na terra, a fé é a linguagem da quinta dimensão. Nós já falamos sobre isso numa vigília repassada aí. Pois ela estabelece reações que não são possíveis nas 4 dimensões desse universo que nós estamos submetidos. É a linguagem do sobrenatural, isto é, do milagre. Então, a fé te leva a ver aquilo que o natural não permite. A pessoa está com câncer, vou declarar que ela é curada, e ela é curada. A pessoa está com problema na sua vida, seu casamento, se declara a restauração e acontece. Então ele interfere no natural. Está entendendo isso, Cristo? Então, você não pode estar limitado, nem sujeito ao natural, porque aí a tua fé não funciona. Ela é numa dimensão superior, e ela interfere na dimensão inferior. Está claro isso? Então comece a chamar a existência o que não existe. Comece a estabelecer valores aonde não tem. Porque o que vai mandar é a tua fé. O que vai comandar as coisas não é o fato. Você vai morrer daqui a 15 dias. Não vou.
Amém? Está claro isso, queridos? Amém? Então, é a linguagem do sobrenatural. Isto é milagre. O que é milagre? Milagre é milagre. Posso contar outro exemplo? Tem um tal de um cara que, num determinado mês, ele estava endividado. Tinha 120 mil de dívidas. Você conhece esse cara? Todos vocês estão olhando para ele. Bispo também tem dívidas. E ela é imensa. 120 mil de dívidas. E aí, teve um sorteio na igreja. Né? Teve um jantar de 500 conto. E para quem tem 120 mil de dívidas, 500 conto é muito dinheiro, é ou não é? Não é. Para de concordar com isso. A gente testa, pessoas caem. Testa, cai. É pouco. O que é 120.500 de dívida? Não é nada. Amém. Então, não era. Eu fui lá, comprei o convite e fui para o jantar. Naquele jantar, estava sorteando um carro, um Uno Vivace. Ganhei um Uno. Aleluia, glória. Amém. Coincidência, amém. Isso foi em novembro. Dezembro, mês depois, teve um jantar de 1.000 conto. R$ 1.000. Mas estava endividado. Endividado com carro novo agora, hein? Olha que coisa. Percebeu a diferença? Endividado com carro zero, né? Legal. Aí, banquei aquele convite. Aí teve uma reunião com os bispos, né? Aí o bispo falou, olha, eu vou dar 2 convites para... Então, tinha um convite meu que eu comprei, e mais 2 convites para o meu filho e para a minha esposa. Fomos por esse jantar do apóstolo, lá na Moca, né? Um lugar maravilhoso e tal. Quem foi nesse jantar aí? Alguns heróis da fé, né? Muito bem. Vocês lembram da história. E aí, quando eu cheguei no jantar, tinha um urubu. Tinha uma pessoa, você vem aqui, você não vai ganhar. Já viu um urubu, queridos? Isso que a pessoa era cristã. Você não vai ganhar, você vai perder tempo. Você não comprou nada, nem convite. Mas como é que eu entrei aqui, querido? Né? E aí minha esposa falou, fica na tua, dá tudo bem. Né? Passamos por aquela tribulação. Sentei na mesa e o urubu ficou em cima. Ô zica, né? E o urubu em cima, né? Olhando assim. E aí meu número era 702, né? Aí o apóstolo começou, né, a sortear. Começou pela unidade. Número 2. No que ele falou número 2, Cris? A minha esposa me agarrou. É bom agarro de esposa, mas aquele... Ela falou, eu me lembro da frase até hoje, sutil e romântica, fica na tua. Quem é marido aqui sabe muito bem o que significa. Eu fiquei na minha. Obediência é um segredo de vitória no casamento. Tá bom, me solta um pouquinho mais, porque eu respirar. Me deixa respirar. Aí o apóstolo sorteou o segundo número. Número 0. Quando ele falou número 0, eu me arrepiei. Do um fio de cabelo que eu tenho até a ponta do pé. E a minha esposa travada. Aí o apóstolo falou, quem tem 02 vem para frente. Ela falou, você não sai daqui, tá bom, eu te obedeço. Esposa é lei, queridos. Te obedeço, estou aqui quietinho. E meu filho grudado, estava os dois grudados em mim, né? Eu com o número na frente. Aí o apóstolo enrolou, falou um monte de coisa, daqui a pouco ele sorteia. E o último número é o número 7. A sensação na hora, queridos, era um HB20. Zerado. Não é questão de ganhar o HB20. Era 2 carros sequência. Novembro um carro 0, dezembro um carro 0. Ah, mas é coincidência. É fé. É fé. Resumindo a história. Aí, pegamos aqueles 2 carros. Quando eu comprei, aí era uma carta de crédito do carro, né? No valor do carro. Quando eu comprei a carta de crédito, a pessoa falou, olha, alguém ligou para mim e falou, eu quero comprar a sua carta. Né? Eu falei, opa, tá bom. Então eu tenho dívidas, vou pagar minha dívida com esta venda. E a pessoa comprou a carta e ficou pagando
no mês de janeiro. Aí eu paguei todos os restinhos que eu tinha de dívida e sobrou uma dívida do Banco Itaú, que era uma dívida de R$ 97.785,30. Era muito grande. Então eu limpei todas as outras dívidas, deixei só essa. Só que a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi dinheiro, eu dei o dízimo dos 2 carros. E minha esposa, fomos lá, demos um dizimão. Ou como é gostoso dar dizimão. Sabe, dízimo de 2 dígitos, de milhares, coisas. Demos aquele dízimo gostoso. Falou, o dinheiro não é nosso, é do Senhor. Sabe, ficamos em paz. E aí, pagamos as outras dívidas, ficou só a dívida monstro, que era do Itaú. Falei, novembro, ganhei, dezembro, ganhei, janeiro. 3º mês. Dia 30 de janeiro, recebi uma ligação. Né? Ô, senhor José Luiz Tavares, para quem não sabe, sou José Luiz. Olha, o Banco Itaú está fazendo uma promoção, quer dar para você um desconto, para você pagar a sua dívida. Falei, não aguento mais seus descontos, é desconto impossível de pagar. Senhor, posso falar? Você não faz aniversário nesse mês? Falei, faço. Dia 31 de janeiro, se você quiser anotar aí, pode dar presente, que eu gosto de presentes, viu? Fique à vontade. Eu falo isso que já passou, né? Então, sim, eu faço aniversário no mês. Então, o Banco Itaú, por causa do seu aniversário, está dando desconto de 94%. Queridos, meu zoinho arregalou. Falei, o quê? 94%. Falei, quanto vai dar isso? 4.800 dólares. Ele fez o cálculo lá, deu mais ou menos isso, né? De saldo. No outro dia eu recebi R$3.000, que era o único que tinha sobrado, queridos. O cara ia pagar a última parcela, R$3.000. Falei, querida, olha, eu tenho R$3.000 na mão. Se você transformar essa dívida em R$3.000, eu pago. Mas não pode. Eu quero quitar, está ouvindo, sua surda? Eu quero quitar essa dívida. Está ouvindo? Então você vai falar com o presidente da República, o presidente do banco, mas eu quero pagar. R$3.000 eu tenho. Queridos, naquela hora eu fui apostólico, fui com muita fé. Eu vou ver, mas não vai dar certo. Falei, eu creio. Quando foi no outro dia, eu estava de joelho esperando a ligação, queridos, que ela falou que ia ligar no outro dia. O telefone tocou 10 horas. Eu de joelho, Senhor, em nome de Jesus, eu creio. A mulher, Senhor, vai sim, sou eu. Então, o que você pediu é muito difícil, Senhor, é possível. Mas o banco aceitou. Se você depositar 3.000 agora, você não tem mais dívida. Aleluia! Era R$120 mil. Sem dívida e com carro zero na garagem. Alguém tem dúvida do que é fé? Alguém tem dúvida do que Deus pode fazer? Então dá um toque para a pessoa e fala, acorda na fé. Fé é 5ª dimensão, queridos. Não tem explicação. Quando o apóstolo me viu subir, só falou para eles, apóstolo, quem ganhou o carro foi o Tavares. Quase que o apóstolo tem um ataque. De novo, foi o que ele falou. Mas foi maravilhoso. Preste atenção, queridos. O que o Senhor falou para Ezequiel? Preste atenção. O que é profecia? Declaração de fé. Porque o Senhor falou para Ezequiel, disse-me ele, profetiza as ossos e diz-lhes, fala, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Mas eram ossos secos. É muito incoerente a palavra de Deus. Como você vai falar ossos? Como você vai falar um câncer? Como você vai falar a um demônio? Há poder na tua palavra. Há poder na tua fé. Fale aos ossos. Se tornou um exército. Deus está te ensinando alguma coisa. Portanto, profetizar é declarar com fé o que a palavra de Deus estabelece como verdade, trazendo a manifestação do impossível ao possível. É você que liga, é você que traz a existência. Depende de quem? De eu. Atitudes de fé. Vamos entender, aprender um pouquinho mais. Deve ser praticada, a fé deve ser praticada. Marcos 5:25. Acontece que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido
tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ia de mal a pior, tendo ouvido, guarde bem, ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque o quê? Dizia. Não. Ela dizia, fé declarada. Se eu apenas tocar, ela declarou. O que aconteceu? E logo lhe estancou a hemorragia e tinha o seu corpo curado. Porque ela disse, se eu tocar, aquilo se manifestou em verdade. Essa mulher teve a atitude que nós devemos ter para alcançar as promessas de Deus. Compreenda, fé é uma atitude. Ela creu, falou e agiu. Fala, creu, falou e agiu. Eu vou fazer isso a partir de hoje. Então essas são as atitudes que vão nos colocar na rota dos milagres de Deus. Fé é uma decisão acertada, é uma certeza que precisa ser provocada, vivida dentro de nós. Você tem que provocar. Fé é uma coisa manifesta, declarada. Portanto, fé sem obras é mortinha da Silva. De onde vem a fé? Em primeiro lugar, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Assim a fé vem pela pregação e pregação da palavra de Cristo. Então, é por aquilo que você ouve. Então, este é o começo de tudo. Ouvir é o começo de tudo. Se você não estiver ouvindo a palavra de Deus, a fé não está sendo gerada no seu coração. Você que está dormindo, acorda. Porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Estou preocupado não com o teu sono, mas com a tua fé. Entendeu? Então tem muitas pessoas que estão dormindo. E não é apenas na vigília, que é triste isso. A pessoa deixa de dormir em casa e vem dormir na vigília. Está falando sobre a tua vida. Tem muitas pessoas que estão vivendo. Ela está passeando na vida. A vida é difícil, complicada, e ela não tem uma evolução. Pode até ter evolução financeira, pode ter uma evolução emocional, familiar, mas a evolução que a liga nos céus não tem. Aí depois, quando vai bater na porta, Deus fala, eu não te conheço. Fala, Jeová. Marcos 5, 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu. E isso a motivou, isso a colocou. Então, quando Deus te manda uma palavra profética, ouve essa palavra, registra essa palavra e declara essa palavra. Crê na palavra. E aí a coisa começa a acontecer. Então, ela ouviu a fama de Jesus, vindo por trás dele, tocou-lhe na veste. Assim como usamos a nossa boca para alimentar o nosso corpo, usamos o nosso ouvido para alimentar o nosso espírito. E é ele que vai tornar, portanto, o espírito da fé. Quando colocamos alimento pela boca, no nosso estômago, esse alimento se torna força física. Alguns se torna pneuzinho, mas deixa para lá. Da mesma forma, quando alimentamos pelos nossos ouvidos da palavra de Deus, o nosso espírito é fortalecido. Essa força espiritual é chamada fé, que é alimentada pela palavra de Deus, quando eu me alimento com a fama de Jesus. As únicas coisas que caem do céu é a chuva e a neve. Milagre, a gente tem que ir buscar. Aquela senhora não ficou esperando, ela foi atrás do milagre. Então hoje você veio aqui atrás do milagre. Eu estava esperando isso, Cristo, porque eu já projetei isso. Não sei se você viu a última mensagem, quem lembra da última mensagem que eu mandei? As pessoas desprezam as mensagens que eu mando. Falei, hoje a vigília vai ter curas e milagres. E as pessoas vieram para a vigília. Mas vieram para a vigília, não para viver o cura e milagre. Porque já foi declarado que vai acontecer. Segundo ponto, além de ouvir, a fé tem que ser falada. A fé tem que ser falada. Quem tem o espírito da fé vai falar a sua fé, vai confessar a sua fé. Marcos 5, 28. Porque ela disse, se apenas lhe tocar, ficarei curado. Quando você fala o que você acha, não tem poder. Então, mas eu acho isso, não serve para nada. Em compensação, quando você fala o que Deus falou, a coisa muda.
Hebreus 13, de 5 a 6. Porque ele tem dito, quem tem dito? Jesus Cristo. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jesus disse isso. Assim, afirmemos confiantemente. Então, a palavra de Deus, o que Jesus disse, tem que se tornar para mim confiança. E eu vou andar porque está escrito, vou andar porque Ele disse. Então, vou andar, assim afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Porque Ele falou, não vou te deixar, não vou te abandonar. Então a posição que eu tomo, as ações que eu tomo, estão ligadas ao que a palavra diz, e não o que as condições demonstram. Está claro? Porque Deus disse, eu creio que vai acontecer tal coisa, em nome de Jesus Cristo. Então, quando Deus disse, o que está escrito na palavra, eu tenho que aprender a crer e viver daquilo, demonstrando aquilo. Então eu tenho que demonstrar a minha fé, aonde? Na palavra e não na condição. Amém? Amém, queridos? Então você que está dormindo, fica em pé. Então, que eu vou ficar perturbando até para você acordar. Então, fé é dizer o que Deus disse a nosso respeito. Fala, fé é dizer o que Deus disse ao meu respeito. É confessar a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a igreja. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Quando você confessa a palavra de Deus sobre uma situação, você está enviando Jesus para aquela situação. 3 améns, estou muito feliz por isso. Você não entendeu nada. Entenda, queridos, Ele é o apóstolo da nossa confissão. Então, quando você declara algo, vamos falar o seguinte, queridos. Talvez você está falando muita evidência. Você olha para a tua conta bancária, ai meu Deus, você já faz aquela cara de espanto. Não, você não tem que olhar para aquele número, você tem que declarar o número. Por exemplo, um ato profético, entrega o dízimo do que você quer receber de salário, e não do que você recebe. Isso é fé. Por que não aumenta o seu dízimo? Por que você não aumenta o salário? Por que você não dá um dízimo maior? Pela fé, ligando na terra o que está ligado nos céus. Isso é lição de casa. A fé, em terceiro lugar, vem pelo agir. Então, pelo ouvir, pelo falar e pelo agir. Né? Então, quem crê, age. Ela não ficou em casa, mas saiu do seu conforto e se moveu até encontrar Jesus. Queridos, era o caso, por exemplo, quando eu estava no hospital, eu não me sentia doente. Por mais que eu estivesse doente, sentia as dores, tossia, né? Mas quando alguém chegava, eu estava sentado, todo o tempo estava sentado. Eu não ficava deitado na maca. Até para as enfermeiras, elas brigavam comigo. Deita aí, quero dar injeção. Não, dá sim. Dá sentado. Eu não aceitava, porque não tinha para mim uma convicção de eu ser doente. Então é isso que é importante. Agir é andar de acordo com a tua fé, é viver de acordo com a tua fé. Senão está tudo errado. Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não descompraz a minha alma. Então nós temos que aprender a viver pela fé. E viver pela fé é ser coerente com o que eu creio. Coerência no falar, coerência no agir, coerência no se comportar. Quando você vê alguém murmurando, reclamando, alguém, querido, aquela pessoa não tem fé. E pelo contrário, ela está desgraçada no diabo, porque ela está potencializando o que o diabo está fazendo na vida dela. Amém, queridos? Tudo no mundo é liga. No mundo espiritual as coisas acontecem por liga, por concordância. O que você declara é decreto. O que se declara, você estabelece uma assinatura. E a partir daí você dá direito ao diabo de roubar. Ai, bispo, eu acho que a minha esposa vai me trair. Você acabou de dar direito ao diabo de colocar um Ricardão do lado dela. Você deu esse direito para o diabo. Então jamais desista, jamais pare de acreditar. O teu milagre está mais perto do que você imagina. Porque
Qual a distância para acontecer o milagre? Qual a distância para acontecer o milagre? Qual o tempo para acontecer o milagre? Depende somente do tamanho da tua fé. O milagre só depende de uma coisa, da tua fé. Devemos provocar os milagres. Olha o que o Senhor está falando para você hoje. Aqui está a essência dessa vigília. Quem provoca os milagres é você. Vire para a pessoa que está lá e fala, é você. Acorda, tu que dormes. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. O que é o Evangelho? Que ambiente que nós estamos? Um ambiente de poder. Então o que tem que acontecer no nosso meio? Poder, poder, poder e poder. Amém? Para a salvação, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O justo virá pela fé. Então, olha, queridos, o conjunto, fé, poder e justiça. A Bíblia possui mais de 8.000 promessas. E como crentes que somos, cristãos que somos, precisamos olhar para essas promessas e nos apropriar delas pela fé. Não é apenas falar, eu me aproprio dessa. Não. Deus te deu ela. Está certo no teu coração que foi de Deus? Então vai acontecer. A convicção vem pela confirmação do Espírito. Então, muitas vezes, nós nos auto-sabotamos por causa das nossas atitudes, que não estão alinhadas em receber as promessas de Deus. Olha, me ajuda. E as pessoas estão assim, estão caídas pedindo ajuda. Mas a fé é a capacidade de nos posicionar para receber as promessas de Deus, de nos alinhar para receber, de nos colocar no plano espiritual, onde o milagre vem sobre a nossa vida. Amém? Então, entenda, é posicionamento. Se aquela mulher queria ver o milagre no seu corpo, ela tinha que ir até Jesus. Então, você precisa aprender a ir para a igreja, não para a tua escala, como o caso. Eu vou insistir, Cris, até o momento que a pessoa, ela deixar a fé entrar no coração dela. Você veio para a vigília, não foi para dormir. Então é isso que você tem que entender, é introjetar a condição e não deixar-se dominar por ela. Eu não estou brincando, estou falando algo para que a pessoa fale, peraí, a palavra de fé, a vigília está falando sobre atitude, e eu estou mole. Ok? Quem tem atitudes de fé, busca, vai atrás, clama com ousadia. Viver pela fé é viver na dependência de Deus o tempo todo. A minha confiança está nele, o meu futuro está nele. Pela fé é que eu ando e não pela minha sabedoria, nem pelas minhas forças, nem pelos meus recursos. Mas eu dependo totalmente de Deus. E aí que está um segredo, queridos. Aprender a depender de Deus é aprender a confiar no tempo de Deus e na condição de Deus. Eu sou cego. Jesus cuspiu no chão, fez do lodo e colocou no olho daquele cego. Ele falou, o que é? Você está doido? Eu estou cego, vem você me curar, você colocou barro no meu olho? Agora vai até o tanque de Siloé. Você vai se lavar. Quando aquele homem se lavou, ele viu o seu rosto na água. Então, a condição de Deus é diferente da tua. Mas a tua fé te levará ao tanque de Siloé. Deu até rima, hein? A tua fé te levará ao tanque de Siloé. Aleluia. Isso dá música. Quem tem atitude... Bem, eu já falei sobre isso, né? Expressão da linguagem da fé. Agora vamos pegar pesado, queridos. Agora vamos pegar pesado. Como é que eu vivo pela fé? Como é que eu falo pela fé? Por palavras de comando. Palavras de comando. Vamos mudar toda a história da intercessão agora. A partir de agora vamos mudar. A palavra de comando é a palavra dirigida por Deus, que se dá em nome de Jesus, onde há uma revelação e direção divina no homem interior. Então muitas coisas que não é para orar. Por quê? Através da fé eu tenho ligação terra-céu. Olha aqui, uma tomada, a pessoa ligando o céu com a terra, colocando a tomada ali. Mateus 18:18, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, e tudo que desligares na terra. Então vamos ver alguns exemplos de comandos, onde não houve oração pelas pessoas, mas sim o envio de uma palavra de comando. Não houve oração. Havia uma situação,
não se orou por aquela situação, mas o milagre aconteceu. Curas por comando, Mateus 8, 2-3. E eis um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus ficou parado, orando por ele. Eu vou orar por você agora. Foi isso que Jesus fez? Não. Mas Jesus é um intercessor. Jesus não orou por ele, então ele não foi curado. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Ele deu uma ordem. Palavra de comando é uma ordem. Fica limpo. A palavra materializou a cura. Haja luz. Um Deus que pela palavra formou o universo, você acha que ele pode transformar a situação de uma pessoa? É o mesmo Deus? Então, comando. Nós temos que começar a entender que Deus nos dá palavras de comando. Eu preciso aprender a ter autoridade para estabelecer aquela palavra sobre a situação da pessoa. E ela vai ser instantaneamente curada ou estabelecer a cura na vida dela. E não ficar orando pela pessoa. Bispo, eu vou orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E você está orando, Deus fala: não é para orar, ô seu cabeçudo. Está entendendo a reforma que a intercessão tem que viver? Porque nós temos que viver uma intercessão de fé e não de gente mole. E Jesus, outro exemplo aqui, Atos 3:6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas vou orar por você. Não foi isso? Mas você faria isso. Afinal, você é intercessor. Pedro disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Palavra de comando. Anda! E aquele homem andou. Por quê? Ele creu na palavra de Pedro. Milagres e maravilhas por comando. Outro exemplo, né? Josué capítulo 10, versículos: sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. E o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. A palavra de um homem parou lua e sol. Está entendendo a dimensão do que a palavra pode fazer? Do que ela pode interferir? Isso vale para o bem e vale para o mal. Meu filho não presta, bispo. É um vagabundo. Opa, peraí, cuidado, você acabou de ligar. E decretou no mundo espiritual o que ele é. Libertação por comando. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. E o demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Como é que você liberta uma pessoa de um demônio? Para fazer entrevista com um demônio? Demônio, você é uma legião? Você é Satanás? Ah, já sei, você é o Zé Pilintra. E a pessoa fica fazendo entrevista. Sai, sai. Sai. Em nome de Jesus. E a coisa acontece. Então, comando. Comando, se vale para um demônio, vale para uma situação. Só que tem que ter fé, não é apenas falar. Não adianta falar sem crer. Tem que crer, porque a fala é a expressão do que eu creio. Fala, a fala. Está claro, Cris? Então Deus quer formar um time, um exército de homens e mulheres apostólicos que têm palavras de comando na sua boca para mudar a história das vidas que estão aí fora. Amém? Fala, a partir de hoje, na minha igreja, vai ter muito milagre, em nome de Jesus. Porque eu vou orar, e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Você vai determinar, a tua oração vai ser determinante. A tua oração vai ser, bom, poder de Deus puro, e vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Esclarecimento da linguagem espiritual. Profetizar o comando. Jeremias 1:9.
Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Esta é a condição da intercessão. Deus quer colocar na tua boca a palavra dele, e quando você ligar a palavra, ela vai acontecer. Porque quando for revelada a palavra de Deus, quando for revelada a palavra de comando, deve-se declará-la, né? Então, toda vez que vem a palavra de comando, você tem que declarar a palavra de comando que Deus colocou. Mas se você não receber a palavra de comando, vai atrás dela. Então, a partir de hoje, em vez de você ficar orando, você vai falar: Senhor, dá-me uma palavra de comando para essa situação. Amém? Deve buscar. Vamos ver um exemplo disso? Está aqui. Mateus 8, de 5 a 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em trevas, em cama. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas apenas manda uma palavra e vai acontecer. Como é que você tem que orar a partir de hoje? Jesus, qual a palavra que eu devo declarar sobre essa situação? Aí Jesus vai falar: você leu a Bíblia? Você me consultou? Não, então não tem palavra. Porque a palavra de Deus é combustível para a nossa fé. Sem combustível, o tanque está vazio, não sai nada. Amém, Cristo? Então está aqui, ó. Ele falou: Senhor, manda, não é para ficar orando pelo meu filho, pelo meu servo. Entenda isso, não houve nenhum, manda uma palavra. E Deus está te falando de segredo poderoso. Isso é comando. E nós, como intercessores, temos que ter palavra de comando. Amém, queridos? Então, Deus falou: eu nunca vi fé como essa. Ok? Vai e seja feito conforme a tua fé. Agora, segredo. Não sei se você percebeu isso. Eu profetizei. Eu declarei a palavra. Mas de quem foi a fé? De quem foi a fé? Do centurião. A fé dele ligou a palavra de Jesus. Mateus 17, 15 a 20. E Jesus, repreendendo o demônio, ele saiu do menino, e desde aquela hora, o menino ficou curado. Então Jesus, ele dava uma palavra e o demônio saía. Agora, o que aconteceu? Os discípulos ficaram chateados: mas por que eu não consegui? Deus responde: por que as pessoas não conseguem realizar milagres? Estão com sono, abrindo a boca, aqui prostrado. Porque não conseguem ter fé para manter o milagre. Entenda isso, querido. Fé para realizar milagres. Você precisa ter fé, por causa da pequenez da vossa fé. Se tiveres fé como... Aqui, ó, aprenda esse segredo, que é outra coisa. Como um grão de mostarda. Não do tamanho, nunca fale isso. Do tamanho do grão de mostarda, nunca repita isso, que é mentira. É como um grão de mostarda. Deus está comparando o grão no seu crescimento pequeno para se tornar uma grande árvore com a nossa fé. Que ela, mesmo pequena, pode produzir grandes coisas, mas não uma grande. Tá bom? Então, nada vos será impossível. Essa palavra eu poderia fechar a vigília com essa palavra. Para você que crê, nada é impossível. Está sendo alimentado da fé hoje? Está entendendo onde Deus quer te levar? Porque Jesus falou isso. Porque você crê, nada te será impossível. Então, isso tem que levar em consciência. O quanto a tua fé tem que ser ajustada. Porque nós vamos aprender a fazer confissão da fé. Da mesma forma que Jesus enviou uma palavra para aquele servo, centurião, né? Nós temos que confessar a nossa fé. 2 Coríntios 4,13. Então, eu criei, por isso falei. Entendeu agora o título, o início da palavra? Ok? A fé deve sempre vir acompanhada de confissão. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, Cristo? Então é preciso expressar com palavras o que se crê, plantar a fé como semente, o crescimento vem de Deus. Portanto, profetizar é mais do que declarar a palavra de Deus. É crer que a palavra de Deus tem poder para realizar aquilo que ela foi designada. Isaías 55 anos. Vamos ler todo mundo juntos?
não voltará para mim vazia, mas fará. A palavra faz. Está entendendo isso? A palavra faz. Quando se declara a palavra de Deus com fé, ela vai fazer. Esta é a ordem com poder, é a palavra de Deus que vai fazer. E você tem que acreditar nisso. É a palavra que vai fazer. E quem é a palavra? É Jesus. Então temos autoridade para dar ordens, dar comandos espirituais. Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti, toda língua que ousar contra ti em juízo, você vai condenar. Deus falou, sou eu que vou te livrar. É você que vai lançar a palavra e condenar e quebrar aquela sentença. Amém? Esta é a herança dos servos de Deus e o seu direito que de mim procede. Então Deus declare, condene, quebre, anule, desligue e vai acontecer. Tá bom? Linguagem espiritual, oração da fé. Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados. Então nós temos que começar a fazer a oração da fé, queridos. A oração da fé é a declaração da palavra de Deus sobre a situação. Tá bom? Deve ser realizada na busca de um milagre, portanto, não apenas para apresentar uma causa, mas para determinar uma ação sobrenatural. Aprenda a declarar, determinar, comandar. Amém? E temos que praticar a nossa fé. Precisamos extrair de Jesus o milagre. Jesus reconheceu imediatamente que dele sairá poder. Então, quando você declara com fé, que você extrai de Jesus a virtude, o milagre e a cura. Toda promessa que Jesus fez, ele cumpriu. Amém? Porque a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 1,12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então é compromisso de Deus cumprir a palavra. Não é? Senhor, se tu quiseres, Senhor, for da tua vontade, sai essa oração de fariseu, de religioso, que não tem nada a ver. Se Deus declarou, ele vai cumprir, porque o Senhor zela pela sua palavra. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje mesmo e sempre, então ele não mudou. Seja ousado na palavra. Olha essa criancinha como ela foi ousada. Então, tomar a palavra de Deus com ousadia, demonstrando convicção de fé. Amém? As minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso é segredo de Deus, é vitória, aprenda esse segredo. E temos que entender que nós somos ser provados na fé. Amém, Cristo? Então, comece a discernir, eu vou ensinar isso no mês que vem, mas comece a discernir. Se está passando uma situação difícil, sempre virá um amigo da onça. Você está mal, hein? A situação está difícil, hein? O Brasil, a inflação está pegando, né? E agora, para que você concorde com ele, ou com ela, para que você abra a boca e declare derrotas, fracassos. Está difícil mesmo, está complicado mesmo, está doendo mesmo. Não concorde. Você está sendo testado na sua fé, para que a tua boca declare, ou que você crê e quebra aquela sentença maligna daquele religioso, ou você vai concordar com ele. Você está entendendo isso? Que isso é muito sério. Isso determina a vida de muitas pessoas em derrota e fracasso. Porque ela explica a situação. Deus não te chamou para explicar, Deus chamou você para profetizar. Isso significa que está disponível um novo patamar de Deus na nossa vida. Então vamos ver um exemplo da prova de fé. Preste atenção nisso aqui, só para a gente terminar já. Um equilibrista, aqui eu coloquei como exemplo, tá? Para você aprender um pouquinho. Um equilibrista se exibindo para um público que eu assistia. Ele perguntou: quem aqui acredita que eu posso andar numa corda entre um precipício? Muitos acreditaram. E ele andou na corda bamba sobre um alto precipício. Voltou a perguntar: quem acredita que agora eu posso andar em cima de uma bicicleta, de uma roda só, sobre a corda bamba? Alguns acreditaram, e ele o fez. Mais uma vez perguntou: quem aqui acredita que eu posso andar na corda bamba, em cima de uma bicicleta, de uma roda só, segurando uma pessoa? Alguns acreditaram, e ele perguntou por fim: quem é a pessoa que quer ir comigo? Nessa hora, ninguém se apresentou. Preste atenção.
Preste atenção. É aí que você é provado na fé. Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar a porta de emprego. Faça um jejum de 5 dias. Não! Quer me explorar? Quer me matar-me? Senhor, eu estou passando por um problema financeiro. Dê o seu dízimo. Não! Nós somos testados, queridos. Esse é o nível de fé que te torna participante do milagre e não somente assistente. Deus quer te fazer participante do milagre pelo teu dízimo, pela tua entrega, pela tua confiança. Você pode ver, quando você está passando por situação, sempre vai aparecer alguém com aquela situação. Não é para você orar por ela apenas, mas é para você declarar e ser abençoado por isso. Deus está exercitando a tua fé. Você não entendeu ainda. Deus vai mudar o seu nível de fé. João 15:7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Amém? Então Deus vai te levar a um novo nível de fé, te levando à condição de você fazer oração da fé. Amém? Então, Deus quer te levar a um estágio onde você vai curar enfermos, libertar cativos, salvar vidas do cativeiro de Satanás, porque foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Olha, Atos 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres maravilhosos, né? Em demonstração do Espírito e poder. Então, 1 Coríntios 2:5. A minha palavra e as minhas pregações não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas em poder de Deus. Quer dizer, então, Paulo falou, o meu ministério era a manifestação de poder de Deus na terra. Fale isso para você mesmo. Amém, queridos? Então, todas as coisas que você pedires orando, crendo, vai receber. Porque significa que o Espírito da fé está atuando na tua vida. Amém, queridos? Como o ministério de intercessão deve praticar a fé? Vamos ficar em pé. Aleluia, bispo, até que enfim. Sabe, bispo, você estava falando, a minha fé estava aumentando. Eu já estava enxergando pela fé um copo de chocolate quente, um pãozinho com manteiga assim, bispo. Estava vindo materializado assim na minha frente. O ministério de intercessão, queridos, é um ministério para a prática da fé, para realizar milagres através da unção de Deus, da palavra dirigida por Deus a nós. Muitos cristãos intercessores e até coordenadores estão com uma visão distorcida do mundo espiritual e sofrem com aquilo que veem ou sentem. Deixam de se apropriar do direito que a palavra de Deus os dá e vivem a pequenez na fé, queridos. Em nome de Jesus, vamos mudar a nossa história a partir de hoje. Vamos praticar milagres. Depende só de uma coisa, a tua fé. João 16:33. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pare de sofrer. Vence os impedimentos, porque nós somos embaixadores de Cristo. Então nós estamos representando Cristo, queridos. E o que é representar Cristo? É fazer o que Cristo faz. Isso é ser representante de Cristo. Não é apenas falar, eu sou um comandante. Não. É manifestar o que Cristo manifestou na terra. E Ele te deu essa condição. Amém? Por quê? Para nós terminarmos. Aqui está o maior segredo. A fé é sua. É a sua parte do milagre. Agora, quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de você? Guarde essa frase. O Espírito Santo sempre está pronto. Vou repetir, você não entendeu. O Espírito Santo sempre está pronto para manifestar o milagre que você crê. A qualquer hora, a qualquer minuto. Não existe impossível, não existe condições. Se você crê, ele já está ativado. Então é possível. Porque o Espírito de poder, você, não é o teu poder, não é você. Você é fé. Do Espírito é o poder. Mas ele tem que ser ativado. Guarde essa frase e medite nela dia e noite. Ele tem que ser ativado. Há um vulcão,
há uma usina poderosa dentro de você. Ative! Crendo. Creia mais, leia mais, medite mais. Desenvolva a sua fé pesquisando a palavra, declare sempre a palavra de Deus, invoque o poder de Deus, assuma a sua vitória, pratique o que você já recebeu pela fé, viva a dimensão do milagre. Amém, queridos? E aqui, fala que os sinais vão acompanhar aqueles que creem, e aqueles que creem no Senhor vão falar o quê? Milagres maiores que Jesus fez. Deus te deu essa liberdade, te deu essa autoridade. Amém, queridos? E concluir, pare de sofrer. Deixa eu só passar. Quero deixar esse último aqui, ó. Leia comigo. Você tem uma credencial. E a tua identidade apostólica é: eu sou fazedor de milagres. Isso é ser intercessor. As pessoas vão sair assim, ó. A partir de hoje, as pessoas vão sair pulando. Ora por eu. Feche os teus olhos. Tudo é possível ao que crê. Oração da fé é a oração que move o mundo espiritual, que traz à existência o que não existe, que declara o poder da palavra. E a palavra de Deus se cumpre porque Jesus zela pela palavra. Só que preciso ter fé. E Deus te trouxe aqui porque pela tua fé você vai ser curado hoje. Deus te trouxe aqui porque pela tua fé a tua sorte vai ser mudada hoje. Deus te trouxe aqui porque pela tua fé um novo tempo começa na tua vida hoje. Mas é preciso uma coisa apenas. Mas por que nós não conseguimos libertar aquela criança? Porque por causa da vossa pequena fé. Feche teus olhos, querido. Deus está falando com você. Ou nós acordamos e amadurecemos pela fé. Nós amadurecemos para entender o propósito de Deus no nosso ministério. Nós somos portadores de milagres pela nossa fé. Esse é o elemento que determina a vida do intercessor, de uma intercessora. O tamanho da fé. Você vai ser provocada, você vai ser confrontado, vai ter, mas tudo isso é um exercício de fé. Porque a palavra do Senhor é clara: todas as coisas cooperam para o teu bem. E o Senhor está se movendo aqui. Há um mover poderoso do Senhor nesse lugar, queridos. Porque, vamos. Aleluia, aleluia, glória. Deixa esta fé ser ativada na tua vida, queridos. Olha a situação que você está passando. Você acreditou, você explicou, você se justifica. Não, é porque o emprego está difícil. Só baixinho, só baixinho. Só baixinho. Diminui, por favor. Obrigado. Ai, meu Deus. Queridos, não perca sintonia. O Espírito de Deus está passeando assim, está. Quem falou que você é doente? Porque você acreditou que você é a pessoa sentenciada de limites, de impedimentos,
Porque você acreditou que você é financeiramente sofrível, que o teu filho, a tua filha está nas drogas, talvez o teu marido te deixou, talvez a tua esposa te abandonou. Por que você acreditou? Porque isso é o referencial da tua vida, porque isso é a expressão da tua boca. Declare a verdade do mundo espiritual. Declare a palavra de Deus sobre a tua vida. Fala, esta é a minha verdade, e ela é verdade. E ela é verdade. Só que você tem que acreditar nela. E o Senhor te diz hoje: mudança de sorte. Mudança de sorte. Não se conforme com o teu estado atual. Não se conforme com a condição que te cerca, mas transforme a tua maneira de pensar. Tenha fé, introjete fé agora e passe a acreditar na palavra que Deus coloca no teu coração, porque essa palavra é viva. Essa palavra é viva e é poderosa, porque ela é Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, Cristo é a cura, Cristo é a libertação, Cristo é a restauração, Cristo é o poder. Jesus Cristo. E você que tem fé, que o mal que você vive vai sair agora. Acho que você não entendeu. Tua fé ainda não atingiu o nível. Você que crê incondicionalmente que o que você recebeu hoje mudou a tua maneira de pensar, mudou a tua maneira de ser, mudou a tua maneira de viver. Se você crê no milagre de Deus, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Mas só para quem crê. Quero que os pastores, por favor, os pastores fiquem aqui na frente. Meu Deus, Deus está mostrando muitos milagres. Você não sabe o quanto eu orei por essa palavra, queridos. E só para falar para vocês, preste atenção. Só para falar para vocês o quanto é importante o que eu faço e o que eu busco no Senhor. Eu estou de jejum há mais de 24 horas. Por causa dessa palavra e por causa desse momento. Que Deus me disse que grandes milagres Ele faria nesta vigília. O teu milagre já está determinado. O teu milagre já está determinado.